combinado, né? Eu trouxe aqui um material para você dar uma olhada. Que é justamente o material sobre o que nós conseguimos ver até agora, né? Ainda bem que você está gravando, porque o Vortex falou que podia gravar. É. Então eu trouxe aqui umas fotos. Os documentos aí. Depois a gente dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um analisador de espectro. Pode filmar? Pode filmar. Pera aí, tô de cabeça pra baixo, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. É assim? É. Esse equipamento mostra a frequência numa faixa de espectro, né? Então é um equipamento que a gente está utilizando para poder trabalhar isso. E nós conseguimos descobrir... Posso ver aqui? Pode. Que essa criatura ela está emitindo um sinal variável na frequência baixa. Né? Então, tá entendendo tudo? Tô entendendo mais ou menos. Tá, depois qualquer coisa você busca lá no Google lá e você vê qualquer coisa assim, né? E de tempos em tempos esse sinal que a gente estava inicialmente pensando que era apenas um ruído branco, né? Ele mudou de intensidade, né? E ficou do modo randômico, né? Sim. E em certas situações começou até a interferir em instrumentos que trabalham com RF. Então, quer dizer... Espera aí, só um instante. Não quer dizer que a criatura, o Juca, estava emitindo uma frequência eletromagnética. Nós vimos que uma frequência de rádio, sei lá. Nós vimos que ela emitia alguma coisa, mas não sabíamos ainda o que era. Então, usamos antena tipo uma corneta piramidal, né? Que ela emite sinal para o analisador de espectro, e aí a gente começou a analisar essa onda, para poder saber direito o que era. E o que seria essa emissão eletromagnética? Bom, não sabemos ainda. Ainda não entendemos. Quer dizer, eu digo a emissão de rádio, né? Exatamente. Ainda não sabemos, ainda não deu para entender exatamente o que está acontecendo. Só podemos especular, mas o que a gente está sabendo, na maioria das vezes, sinal de ondas curtas, HLF, né? Que ele manda, que ele deve estar mandando é super compactado ou pouca coisa, né? Então que não dá para a gente ficar percebendo, mas que chega mais ou menos de 3 kHz, mais alguma coisa assim, mas que já chegou a picos de 60 kHz e já disseram... 60 kHz? Exatamente. E já disseram que já chegou a 957 kHz. Então, quer dizer, ainda é uma coisa que ainda estamos analisando muito para poder ter certeza do que está acontecendo. Isso então seria algum tipo de localização? Sim. Mas eu não entendo essa. Você acha então que a criatura está emitindo? Seria uma forma de telemetria, né? E por isso que nós tiramos de lá, de Uberlândia, por causa da ação desse efeito. O Vortex chegou a comentar que essa questão de vocês ter que tirar o Juca lá daquela casa lá de Uberlândia, porque estava tendo bastante casos de tráfego hotel na proximidade da área e tal. Chegou a ter até um conflito, né? Exatamente, para evitar que a gente não tenha problemas, e principalmente que alguém... Então quer dizer que vocês tentaram bloquear essa emissão, foi isso? Sim, tentamos, mas aí é que tá, não conseguimos, e quando a gente colocou ele numa sala de isolamento, o bicho ficou mais burro, ficou, sei lá, se antes ele não sabia muita coisa, agora então... E é uma coisa meio que inconsciente, então por isso que ainda estamos analisando. Mas ficou mais burro? Ele parece que ele desliga, né? Tira da tomada, então ele vira um imbecil. Que coisa, cara. E aí então vocês chegaram a fazer alguns exames nele? Foi por isso que nós ficamos desconfiados dessa emissão, e aí a gente fez outros exames, né? A gente fez exame de tomografia, né? E para dar uma noção mais clara do que está acontecendo, né? Vocês fizeram tomografia? Fizemos tomografia. O Vortex falou que iam fazer. E o resultado foi que a criatura apareceu cheia de implantes. Cheia de implantes? Cheia de implantes. Caraca, meu. Tá ventando pra caramba. Você sabe a questão dos implantes, né?
Sei, os implantes dos abduzidos? É. Aham, sei. Então, no caso dele, ele tinha implantes na ponta dos dedos, né, na coluna vertebral e na cabeça. Tem um em cada dedo? É, Na cabeça que você disse? na cabeça também. Então, quer dizer, É no cérebro? no cérebro. E aí? Aí quer dizer que a gente não pode mexer. Então a gente está fazendo análise, mas pelo que está sabendo em relação aos exames, né, os companheiros da cápsula dele também tinham. Aham. E vocês não puderam tirar nada disso? Não. A gente tentou tirar, né, mas não podemos tirar nenhuma deles, nem fazer nenhuma ação evasiva em cima do corpo. Mas Já tentaram fazer isso no passado e a coisa não foi. não deu certo, não rola. Então quer dizer que os implantes são o quê? São metais? São implantes metálicos? São metálicos e ficam na extremidade, na ponta deles, na coluna e na cabeça. Você quer ver fotos deles? Eu quero. Pra gravar, né? Caraca, mano. É o pé do bicho, mano. Caraca, mano. Que isso, cara. 4 dedos, cara. Que caraca. Ah, os implantes são essas coisinhas, né? Exatamente. Aham. Só 4 dedos. Não sei se está dando pra pegar legal. Por causa da luz aqui, mas... Então, esses implantes... Eu não posso deixar contigo. Pô, Então, nem uma cópiazinha, né? não. O máximo que você pode tirar. Só filmar, né? Tá bom, o Vortex tinha falado essa parada, então. Mas então, quer dizer que você sabe que o implante é metálico, né? Que tem um em cada ponta dos dedos, e 2 na coluna e 2 no cérebro, como você falou. E eles emitem radiação, né? Na ordem de 10 miligraus. Né? Aham. E o implante da cabeça, ele emite 90 miligraus. Então, por isso que a gente está com certo receio de fazer essas... Você acha que o implante da cabeça, então, é o que está emitindo a maior quantidade de onda eletromagnética? Exatamente. Então, É o que estão seria achando. provavelmente o emissor do sinal de onda de rádio, não é isso? Isso tudo é especulação, porque ainda estão investigando, ainda estão vendo, então ninguém ainda tem muita certeza. Até isso que eu estou te mostrando agora, pode até ser que amanhã isso tudo mude para outra coisa, mas é só para você ter material e você colocar, para que você está com essa visibilidade toda. Entendi. E vocês não fizeram nenhum exame assim, de retirada do implante do Juca, né, como você falou, mas a questão de outros implantes e tal, você tem alguma informação com relação a Tentaram fazer uma retirada em outras situações desses implantes e fizeram tomografia também, e que não foi bem sucedido, né? Então fizemos tomografia. Ele deve estar emitindo naturalmente. Isso eu sei porque uma vez eu precisei fazer tomografia e a obturação ela afeta a onda eletromagnética da tomografia e com isso gera uma distorção no resultado. Agora que eu tenho aqui para mostrar, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Os exames de metalurgia e outros implantes. Ah, esses então são exames de outros implantes, não são os exames do Juca, não? Não sei se vai. Vamos ver, tentar aqui, dá pra ver. Tipo de objeto. Você saca em inglês? Possível implante. Naturalmente o laboratório não foi feito aqui, não é isso? Não. É por isso que tem essa parte marcada aqui. Daí você molha tudo para você. Tá. Legal. E tem mais alguma coisa assim? Vamos por partes. Isso aqui também são os exames também, a análise, né, do material. Um gráfico. Cara. Que obviamente tem algumas outras coisas ali que depois você pode pegar e
e colocar, não vou ser tão específico em relação a isso. Isso então seria uma fotografia, microscopia do troço, né? Exatamente. Aham. Mas isso não é do Juca, então? Não. Mas Esses foram de outros implantes Aham, que eles analisaram. entendi. E até por isso a questão do cuidado em relação a esses exames agora. Entendi. Eu tenho aqui para te mostrar uma das operações Puta que fizemos que para merda. tirar Caraca. os implantes. Ah, isso é uma cirurgia de... É. Nossa senhora, cruz credo. Mas isso é o que? É gente isso? Não, não posso te dizer. Aham. Eu posso te dizer que foi feito. Né? O que é, ou quem é. Aham. Entendi. Quer dizer então que você sabe me dizer mais ou menos qual seria a composição química desses implantes e tal? Você sabe mais ou menos O qual implante seria? é metálico, né? E todos eles são baseados em alumínio, né? Cálcio, cobre, ferro, magnésio, manganês, né? E sódio. E eu tenho aqui um resultado, né? Para mostrar também em relação a isso. Olha só, o importante que a gente está fazendo aqui é que eu estou tentando passar para você as informações que a gente conseguiu, né? E principalmente não misturando, né? Mas tentando colocar luz no que é ficção e no que é realidade. Por exemplo, que é a realidade que o tamanho do pulmão que ele tem, onde ele respira nitrogênio, o pulmão dele não justifica o volume, né, para o tamanho do corpo. Né? Isso é uma das coisas reais. Né? E no exame que a gente fez de cultura microbiológica, né, concentrado lipídico, que compõe material do excremento de Juca, a gente descobriu que tem ali dentro um outro organismo vivendo ali dentro. Né? E que esse organismo microscópico, ele pode ser tratado de protozoário. Né? E que principalmente está havendo um consenso entre todo mundo, até a gente fica até meio doido em relação a isso tudo, que apareceu uma bactéria, essa coisa. Né? Mas se for uma bactéria, é gigante. Tá? E para você ter uma ideia, uma bactéria ela pode copiar o seu DNA. Né? E ela é 80 mil vezes, né? O tamanho dela é 80 mil vezes maior do que o seu DNA. Então, ela pode. Tipo, o DNA dela pode ser 25 vezes maior do que o DNA de uma célula humana. Então, tenta entender o que é que está acontecendo aqui. Então, quer dizer, você está querendo dizer que tem dois aliens? Exatamente, um dentro do outro. Né? Caramba. Não é apenas um, são dois aliens. Então, a gente fez uma chapa microscópica eletrônica, aquilo que eu falei que eu ia mostrar para você, sobre a coisa, né, que a gente achou, e que, olha só, dá para você ver, né, nas imagens, meu irmão. de como ela é. É isso que estava dentro dele? Exatamente. Eu que não entendo muito, quando começaram a me passar, eu já fiquei meio... Olha aqui, um material diferente, esse tipo um plastiquinho, né? E aí é a ampliação. É assim, né? Bem louco isso, cara. Olha só para esse treco. Tá se metendo. Agora tem outra coisa que a gente tem que ver, que essa bactéria, se for realmente uma bactéria, a estrutura genética dela é altamente especializada, né? E parece que os cromossomos dela têm 70% de regiões codificantes, né, de proteínas. Tá acompanhando ou vai ter que acessar o Google? Não, eu estou entendendo mais ou menos. Bom, a bactéria que tem mais ou menos 70% de regiões codificantes de proteína, para você ter uma ideia, nós só temos 5%. Né? Então você está querendo dizer que essa bactéria, essa coisa, sei lá o que é isso, esse troço que está dentro do Juca, exatamente, é uma coisa
mais bem feita que um ser humano? Ela tem tudo, dá todo o indício de ser um organismo planejado, quer dizer, que foi criado para ser ativado e fazer funções. Quer dizer que então quer dizer que existe uma conexão entre as duas criaturas ali. Exatamente. Aí se você parar para imaginar, é o seguinte, se a gente for comparar a nossa tecnologia em relação a isso que a gente está achando agora, nós estamos na idade pré-histórica para trás até, né? Então... E hoje em dia a gente já faz, né, uma série de experiências. A gente construindo cromossomos inteiramente artificial, imagina o que é isso, né? Então, apesar de nós estarmos trilhando mais ou menos o mesmo roteiro, vamos dizer assim, né? Mas ainda estamos muito longe disso, né? Mas a tecnologia humana aponta para uma mesma direção. É aquela coisa, se você tivesse poder de melhorar o ser humano, né, você não faria isso, você faria a mesma... Faria. Então, é a mesma coisa que se passa, que a gente fica pensando, né, que eles fizeram isso no decorrer dos anos e foram melhorando, até chegar ao nível que eles chegaram, né. Nós estamos trilhando o mesmo caminho. Só que se vamos chegar a esse ponto, eu já não sei, porque já está dando medo do que nós estamos observando. Então, é complicado. Entendi. Acho que relataram, né, que eles conseguiram ver. Isso parece que ajuda na respiração da criatura, né? E tudo se encaixa mais ou menos, né? Mas não se explica direito porque é muito técnico, eu não sei muito bem o que eles estão querendo colocar, né? Mas no laudo básico, né, no resumo, até que depois o Vortex vai mandar para você lá detalhadamente, já que você gosta de todos os termos técnicos ali para poder colocar, aí você vai ficar sabendo exatamente, né? Acho que ele já devia ter mandado. Se ele não mandou, né, aguarda que ele vai mandar tudo por e-mail para você, ficar sossegado, né? Abrir o bicho é besteira, né? Era melhor a gente não fazer, é melhor a gente se esgotar, né, todos os exames possíveis, imagináveis, que der para fazer com ele antes, né, de qualquer coisa, para poder a gente ter todos os cuidados prévios e saber exatamente onde a gente está pisando e não ter nenhum outro tipo de problema, acidente, ou seja lá o que for. E está sendo enviado, né, para alguém, né? Então parece que pode estar sendo enviado para as sondas, né? Então por isso que a gente teve que mudar de local para não... por isso que eles tiraram a criatura de Uberlândia lá. Exatamente, mesmo que o sinal seja bem fraco, tipo até 1 kHz, mas a gente prefere se resguardar e colocar num ambiente onde seja mais controlado e que a gente saiba que não possa ter nenhum tipo de interferência, principalmente de fora. E o que a gente menos precisa é ter um resgate do soldado Ryan aqui. Porque essa emissão, você disse que ele fica burro, né? Como é que é isso? Fica fica burro mesmo. Mas burro, idiota, sabe? Parece até meu soldado aí. Ele fica burro. Completamente idiota, né? Nem um macaquinho. Mas, tipo assim, você pode explicar mais isso? Você tem que parar de pensar, tá? E começar a pensar, abre a mente, né? Veja como o alien desceu da nave, ele era esperto, era, sabe, inteligente. Tenta imaginar assim, né? Ele desceu da nave, ele era inteligente. Aí 2 deles foram surpreendidos, saíram fora e ele ficou. Pode ser uma atitude esperta ou não, né? Aí a gente saíram fora, que você diz, eles foram abatidos. Entenda-se como quiser. O Vortex já contou essa parada, pode falar. Então se você está sabendo, você precisa... Não, beleza, ok, tá. Aí capturamos e colocamos no carro, levamos para casa, colocamos numa caixa, ele viajou, estava tudo uma beleza. E levamos até Uberlândia, né? Tá ok. Alternando momentos de temperamento, mas, né, sem maiores. Aí começamos a notar que... Ele dava aquele trimelique, né, que o Vortex falou e tal. Exatamente. Começamos a notar que ele... Tinha momentos que ele ficava, sabe quando você chega e você fica meio, né, não sabe onde está, então começamos a notar que esses eram os momentos de burrice dele. E aí a gente começou a pensar que ele fosse meio autista, sabe, autista, né? Que fosse mais ou menos assim. Então, todo autista é um ser inteligente de uma outra forma. Então a gente começou a analisar desse jeito. Só que quando nós colocamos esse de vídeo no cativeiro, né, vimos que ele ficou interessado naquilo, ficava olhando pela janela para poder ver detalhes, para poder ver, né, no aparelho de TV, né, que
que assistia lá para poder ver o que tinha por detrás daquilo. Vocês estavam acompanhando, então, Exatamente. Aham. Então a gente tinha uma noção que ele tinha uma curiosidade, então tinha ali um mínimo de, né, de interferência. Quando nós bloqueamos, né? Então, calma aí, quando você botou o aparelho de TV lá, então ele demonstrou uma inteligência. Exatamente. Aham. Né? Aí, então quando a gente chegou e colocou o aparelho de TV perto dele para ver o que é, né? Ele começou a dar uma olhada para ver se tinha alguma coisa dentro. Então a gente ficou prestando atenção, sabendo que ele tinha, né, que o bicho era inteligente, não era burro, né? Sim. Né? Aí então a gente chegou, né, e começamos a tentar bloquear esse sinal que ele emitia. Ah, tá. Aí então, né, Ah, tá. que Então, a gente percebeu que ele, tipo assim, era como se você chegasse e puxasse a tomada, né? Ele ligada, beleza, o cara lá funcionava. Mas se ele puxasse a tomada, o bicho ficava completamente, né, fora do normal. Entendi. Parecia uma mesa. Aí, tipo assim, então, o paralelo que eu imagino é assim, a gente faz uma pesquisa submarina, manda o robô lá no fundo, no lugar que a gente não pode ir, Mais ou menos. bobear, aí mais o cara ou vai lá, menos por aí. corta o cabo, o robô vira um completo um elefante branco submarino. O que Isso que você está querendo me dizer, tipo? o que nós estamos desconfiando é que, de repente, ele não é. Não tem só um alien ali, tem, vou dizer vários, mas outros tipos. Que dá a entender que ele, na realidade, é como se ele fosse um hospedeiro, né? Ou uma criatura criada para poder, vou dizer, abrigar, né? Vamos colocar assim, abrigar, né? Outras criaturas para um propósito específico. Ah, você imagina então que ele como se fosse uma espécie de uma casca? Um robô, vamos dizer assim, um robô. Aham, Tá? Um robô biológico. Vamos ser mais, entendi. para que todos... Caraca, meu irmão. Um robô biológico, então. Exatamente. Então você tem a noção do que a gente está trabalhando e do que você está se metendo. Uma vez que ele está emitindo o sinal, alguém está recebendo esse sinal. Então quem seria? O que vocês podem me dizer sobre isso? Certeza nós não temos, assim, nós sabemos para onde está indo, né? Mas o que eu quero te falar agora é sobre outra coisa, explicar sobre outro assunto. Você já ouviu falar na empresa CGG Veritas? Não. Essa empresa é uma empresa que compartilha, é uma companhia privada, né? Aham. Que faz análise geofísica, né, com sede na França. Ela possui vários navios equipados com equipamentos exclusivos de análise geofísica de alta precisão, e esses equipamentos eles varrem, né, o leito do oceano, né, procurando petróleo. Isso mesmo que você está entendendo. Então quer dizer que são os navios que vão passando pelo mar e procurando petróleo. Exatamente. Pô, então ela deve faturar uma nota preta. Muita grana, é muito dinheiro que rola em relação a isso. Ah, Pois bem. Bom, essa empresa, no caso, ela varre o leito do oceano, né, procurando petróleo, né, estima, né, a quantidade e guarda os dados em arquivos protegidos, onde eles mandam, né, num cofre lá da Suíça. Né. É uma empresa que ela não explora o petróleo, ela só faz essa pesquisa e vende, tá. né, para outras empresas, né, e vende essas informações. Você tem uma noção de quanto, né, se ganha perfurando? deve ser uma baba, né? Então, muito dinheiro. Então, quer dizer, Aquele container. de um container com informações da Petrobras, de computadores que sumiram, né? E que deram uma desculpa ridícula. Depois... Desculpa esfarrapada. Exatamente. Perdeu o container. Exatamente. E depois apareceu ou não apareceu, ou seja lá o que for, ocupar outra pessoa. Então, Sei. foi a partir daí que a gente conseguiu essa informação. Entendi. A varredura pode ser a base. Ou uma nave, né? É o que estão entrando em consenso e estamos achando que seria uma base e que existem outras bases, não só essa, como outras bases espalhadas aí pelo mundo. Entendi. E nós descobrimos também que os americanos não sabem, né? E que praticamente pouca gente sabe a respeito disso. Os americanos não sabem dessa base no Brasil. Não sabem. Entendi. E pelo que nós pensamos, pelo que nós estamos vendo, imaginando que essa base é gigantesca e que está há muito tempo ali, há milênios até. Uhum. Então quer dizer, eles estão aqui há milênios? Exatamente. Você já ouviu uma coisa chamada BLOP?
né? Tive que dar uma checada porque nem sempre a gente acerta nesses termos técnicos. Parece que é um som, né? Que durante o ano de 1996, não, 97, né? Foi escutado várias vezes no fundo do mar, né? E que era acharam bem estranho isso. Então quer dizer que então foi um som captado no fundo do mar? Foi suficiente para ser registrado simultaneamente por vários sensores, né? E alguns deles separados por mais de 5 mil quilômetros, né? Então você vê que é uma coisa estranha. Mas né? o que o senhor acha que é isso? Não, o som, segundo consta, era bem alto, né? Para ser qualquer... para ser um animal. Né? Um animal não poderia gerar aquele tipo de som. Uma baleia, nada não, disso? não. A análise de espectro de rádio mostra que a origem orgânica... A origem orgânica? Para o mesmo não seria compatível. Não, quer dizer, mas tem um terremoto submarino, nada disso? Não. Não sendo nem compatível com explosões vulcânicas submarinas, nem terremotos. Né? O som é inaudível para os seres humanos. Mas nenhum laboratório do Centro de Pesquisa Mundial conseguiu dar uma explicação para o tal de Bloop. Né? Entendi. Então, e ele aconteceu uma vez só? Não. Aconteceram outras vezes, outros fatos relacionados ao mesmo, mas o Bloop foi por algum tipo de... Acham, né, que foi emitido por algum tipo de emissão planejada e inteligente. Né? Entendi. Inteligência não... E ele continua até hoje, o Bloop? Como é que é isso? Olha, ele após 1997 ele parou. Parou? Então eles silenciaram. Mais ou menos. Na realidade, se não me engano, ocorreram outros sons, um barulho que ficou conhecido como slowdown, né? E que até esse é mais promissor pelos submarinos, por vários tipos de microfones. Né? Tipo o Bloop, então. Exato, separados por mais de 2.000 quilômetros no ponto de emissão. Né? Então, não é compatível com o Bloop. Entendi. Quer dizer, então, que quer dizer, a minha pergunta é, o que a anomalia do Atlântico Sul tem, então, a ver com o Bloop, com o slowdown, etc.? Você acredita que esse barulho que foi escutado no leito do oceano, ultrassônico, tem relação com a anomalia? Não sei. Não sei exatamente o que tem a ver, né? Tudo que a gente tem são, né, indícios, especulações, né? Nós sabemos o que a gente está sabendo é que hoje a anomalia gera uma espécie de buraco, né, no manto de proteção magnética do nosso planeta. Né? E que os satélites, os astronautas, etc., passam por ali e ficam mais expostos às partículas solares e emissões provindas do espaço, né, distante. Então, a anomalia pode ser um efeito colateral, né, da ação de equipamentos alienígenas no nosso planeta, ou pior, uma janela criada, sei lá, propositalmente para permitir a entrada mais fácil de algum tipo de sinal, ou, né, vindo do espaço, ou alguma coisa assim. Para obter esse tipo de coisa diretamente da Petrobras seria mais difícil, ou então impossível, né? Ou mais arriscado. Foi aí que vocês fizeram aquele esquema do roubo, aquela fraude, aquele roubo material do notebook, aquele negócio todo. Então, foi daí que a gente chegou e tirou esse material todo. Entendi. Conclui que aquela coisa que está lá no fundo do mar é uma base, então seria uma base só? Não, teria pelo que nós ficamos sabendo, teria mais de uma base, né? Espalhadas aí pelo... E a que profundidade que essa base está, mais ou menos? Entre 12 mil e 15 mil metros, por aí. Nossa, tá fundaça. É por isso que eles não conseguem acesso, então... Por isso que é difícil de chegar e poder fazer qualquer exame ou tentar procurar mais provas em relação a isso. Entendi. Você olhando historicamente, você acha que essa base, em função dessa profundidade dela, ela teria chegado há muitos anos atrás? Essa é a sua hipótese? Ou essa base, ou o Bloop seria o resultado da chegada dessa nave nos anos 90? Bom,
Baseado no tipo de solo, alguns acreditam que ela pode ter chegado aqui na era pré-cambriana, né? Quando o Brasil, a África e o resto do mundo era só um continente só. Caramba, então chegou muitos anos atrás. Muito tempo atrás. Né? E aí, dessa época em diante, foram surgindo outros filhos, outros povos foram surgindo. Né? Mas, então você está querendo sugerir que essa nave, ou essas criaturas que chegaram nessa nave, afetaram diretamente a formação do planeta? Com certeza. E de repente, nós somos os intrusos aqui. Então o planeta Terra é deles, não é nosso. Então quer dizer, nós somos extraterrestres, né? De certa maneira. Exatamente. É uma coisa a se pensar. Mas quem seria que teria provocado esse tipo de criação no planeta? Você acredita que são os mesmos aliens do tipo do Juca? Qual é a sua hipótese sobre isso? Não. Acho que seriam, até por tudo que nós estamos examinando, principalmente com essa ideia de que ele fosse uma espécie de sonda ou um robô, alguma coisa assim, então deve ter outro tipo de criatura mais evoluída e inteligente por trás disso tudo. Entendi. E que ainda não surgiu, ainda não temos muita ideia do que deva ser. Né? Mas temos a ideia da tecnologia aplicada, que é muito desenvolvida, muito grande e que pode causar muitos problemas na nossa época agora, com o que nós temos aqui em mãos para trabalhar. Sim. Mas então, Coronel, o senhor falou o seguinte, que fazendo um resumo então da nossa conversa até o momento, vocês estão com a criatura, o Juca ainda está vivo, vocês já descobriram que ele está emitindo uma frequência de rádio, essa frequência ela interfere em equipamentos eletrônicos, vocês já conseguiram detectar que provavelmente essa frequência está sendo emitida por uma série de implantes na criatura, não é isso? Exatamente. Esses implantes, eles estariam ligados diretamente a algum tipo de comunicação com a nave. Essa nave provavelmente chegou no planeta Terra no período... qual período? Pré-cambriano? Pré-cambriano. Pré-cambriano. E uma vez que essa nave chegou, uma era onde não existiam nem dinossauros, ela afetou... o ambiente, principalmente impactou, provocou o desenvolvimento, tenha provocado o desenvolvimento talvez do homem, né? O homem atual provavelmente tenha vindo através... Tente imaginar que de repente toda a nossa civilização pode ter sido projetada de uma certa forma, ou pode ter sido até de repente um certo acidente em relação a isso tudo. Isso então, explicaria também a questão das abduções, né? Das pesquisas alienígenas com seres humanos. Em tese eles estariam acompanhando esse... pode ser uma pesquisa para saber o que se tornou aquilo que foi plantado, né? Ou então para saber, de repente, alguma coisa que eles precisem e que nós temos. Né? Ou até pior. E aí o senhor me disse que também a relação entre a descoberta que a nave obtida em Tasso Fragoso funcionava com um sistema geomagnético, né, de propulsão, e você estabelece um paralelo entre a anomalia do Atlântico Sul, que é uma anomalia geomagnética no planeta, que se localiza justamente no ponto sobre onde as bases estão enterradas. Exatamente. O senhor me disse também que não é uma base só. O senhor tem conhecimento de quais são os outros pontos onde essas bases estão? Não. A única coisa que eu sei, se você fazer informado, você vai saber que tem certas perfurações, principalmente que estão sendo feitas agora na Petrobras, que estão sofrendo certo tipo de atraso até por causa dessas pesquisas. O senhor me disse também que pretendem fazer as análises de DNA do Juca, ainda não foram feitas. O Vortex me falou que vocês estavam aguardando o melhor momento para fazer isso, em função de ser um tipo de pesquisa mais complexa e tal. Exatamente. Vai ter mais segurança em relação do que nós estamos mexendo. Entendi. O Juca está sendo mantido, onde ele está sendo mantido? Está sendo mantido na base. É uma base militar. Exatamente.
que obviamente eu não vou poder falar onde é. Não, obviamente não. Você vai poder ir até lá. Eu posso ir até lá? Você pode até ir. Você pode, se você não perceber, eu recebi uma ligação aqui autorizando para te levar até lá. E quando que eu vou poder ir? Agora. Agora? Exatamente. Pô, eu topo, cara. Vamos embora. Agora é a hora. Os Então, 15 minutos de fome estão aí. Beleza. Eu vou avisar as pessoas aqui. Então vamos lá. Antes da gente sair, eu queria perguntar ao senhor, o senhor tem mais algum documento que possa mostrar, alguma coisa desse material e tal? Ah, tá. Aqui é documento da análise. Feita. Tá. Aham. Com ele. Tem uma patente, é isso? É uma patente? Isso aqui são outros documentos que a gente Posso ver? pegou em relação às pesquisas que nós estamos fazendo. Uhum. Mas como é que essas pesquisas? Elas são baseadas no aparelho? Exatamente. Ou nos aparelhos? Mas é especificamente com relação ao aparelho de taço fragoso? Não. Tá. Uma série de números aqui, eu não sei se dá pra ver, pra acompanhar pela câmera. Tem um monte de equação, de conta aqui. Infelizmente esse material você não vai poder ficar, né? Mas você vai receber outras coisas que vão te ajudar a trabalhar. Mas isso aqui então, isso já mostra que essas pesquisas que estão sendo realizadas pelo grupo do senhor se traduzem no final das contas em patentes, né? Sei lá, em registros e materiais voltados para a indústria armamentista, alguma coisa nesse sentido. Dá pra gente perceber que isso é uma patente americana, né? É. Vamos lá? Então, vamos lá então. Então vamos lá, gente. Agora, devagar, calma. Tá aqui duas criaturas. Que isso, mano? Agora você tem material para divulgar com mais. E tipo, caralho, é muito doido isso, cara. Coisa mais maluca que eu já vi na minha vida. Tá dormindo ele? Não, ele fica sempre assim calminho, mas ele tá percebendo tudo que está acontecendo. Posso encostar nele aqui? Calma, melhor não. Então... E o escuro? Ele não tem problema nenhum, né? Não. Caraca, que loucura, mano. Posso chegar mais perto? Não. Agora com calma, então. Está podendo assustar porque ele pode reagir negativamente com a câmera. E aquela parada dele falar, cara? Ele é sempre quietinho assim, meio paradão. Ele fica sempre assim. Solta uns ruídos, umas coisas, mas a maior parte do tempo. Ele tá mexendo, hein? Caraca, muito maneiro. Como fede essa parada? Canal todo babado aqui, ó. Não só babado, como. Como animal. Mas vem cá, ele tá. Percebendo tudo que está acontecendo, mas é só não ter movimentos bruscos que ele. Juca. É melhor não chamar. Pô, deixa eu chegar pra pertinho. Olha isso, mano. Não chega tão perto. Olha pra cá, ó. Ih, caralho. Que isso, cara? Olha só, melhor você passar. Sai. Caraca, logo